Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando prosseguimento, então vamos aqui providenciar a continuidade do cálculo associado à aceleração ao longo do eixo Y, tal como aferida e medida e mensurada e observada pelo observador O sobre índice linha, quando o observador O e o observador O sobre índice linha estão medindo a dinâmica de uma estrutura dotada de massa m ou de outra qualquer entidade, tal como uma onda mecânica, uma onda eletromagnética ou qualquer outra estrutura. Então aqui nós estamos calculando a aceleração com sobre índice linha, indicando aqui a medição realizada pelo observador O sobre índice linha. Muito bem, vamos então calcular essa derivada separadamente. Vamos disponibilizar um espaço sobre a superfície do quadro para nós calcularmos aqui essa aceleração ao longo do eixo Y. Então vamos disponibilizar espaço. Vamos tentar calcular aqui muito bem. Então aqui nós temos esse termo, vamos calculá-lo separadamente, a derivada em relação ao tempo, aqui de 1 menos velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo X elevado ao expoente 2 dividido por C2, esse termo elevado a 1 sobre 2, e isso tudo dividido por 1 menos velocidade V maiúsculo X multiplicado por velocidade V minúsculo X dividido por C2, esse termo entre parênteses. Muito bem, então aqui esse termo é constante. Nós sabemos que C é o módulo do vetor velocidade de propagação de uma onda eletromagnética em meio vácuo, e V estilizado maiúsculo ao longo do eixo X indica a velocidade do observador O' em relação ao observador O, onde o observador O' faz um movimento retilíneo uniforme com velocidade constante maior do que zero ao longo do eixo X. Os eixos são aqui os eixos coordenados são completamente paralelos, né? E o X sobre índice linha desloca-se ao longo do eixo X, muito bem, mantendo o paralelismo de Y sobre índice linha em relação a Y e de Z sobre índice linha em relação a Z. Muito bem, então aqui nós temos um termo constante retirado, conforme estabelecido pela análise real, pelo cálculo diferencial. A constante pode ser retirada da aplicação do operador de derivada. Então aqui nós temos aqui esse termo completamente retirado, e a derivada em relação ao tempo atua somente sobre 1 menos Vx maiúsculo, V maiúsculo X multiplicado por V minúsculo X dividido por C elevado a 2. Então aqui nós temos 1 menos V maiúsculo X elevado a expoente 2 dividido por C2, expoente 1 sobre 2, multiplicado pela derivada do número 1 em relação ao tempo, aqui está, menos a constante V maiúsculo X retirada, C elevado a 2 é constante, retirada, e nós temos a derivada sobre Vx, derivada calculada em relação ao tempo sobre Vx. Derivada de constante é igual a zero, porquanto admitamos que o limite de uma constante é a própria constante, o que por conseguinte implica que a derivada de uma constante é igual a zero. Então esse termo aqui igual a zero. De modo que nós temos menos 1 menos V maiúsculo X dividido por C2, aqui, multiplicado, não há espaço, vamos disponibilizar espaço. Então nós temos assim, 1 menos V maiúsculo X elevado a expoente 2 dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2, derivada de 1 em relação ao tempo é igual a zero, então aqui nós temos multiplicado por menos V maiúsculo X dividido por C2, e então a derivada de Vx em relação ao tempo. Muito bem.
Então, aqui nós podemos substituir o derivada de Vx em relação ao tempo como aceleração ao longo do eixo x, tal como medida e aferida pelo observador O. Então, essa expressão, vamos aqui resumir, a derivada em relação ao tempo aplicada sobre... E aqui faltou um termo, cuidadosamente eu me equivoquei, perdão. Então, cuidadosamente devemos verificar onde que eu me equivoquei. Então, refazendo, perdão, aqui nós temos, perdão pelo erro, aqui 1 elevado a menos 1. Agora sim, vamos corrigir, 1 menos V maiúsculo x elevado a 2 dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2, multiplicado aqui por menos 1, derivada de função composta. Então nós temos 1 menos V maiúsculo x, V minúsculo x dividido por C2 elevado a expoente menos 2, então menos 1 igual a menos 2. E por fim a derivada em relação ao tempo aplicada agora sim sobre 1 menos V maiúsculo x, V minúsculo x dividido por C2. Pois bem, então vamos escrever aqui igual a menos 1 multiplicado por 1 menos V maiúsculo x elevado a 2 dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2 dividido por 1 menos V maiúsculo x multiplicado por V minúsculo x dividido por C2, aqui expoente 2, multiplicado pela derivada de 1 em relação ao tempo, menos V maiúsculo x dividido por C2 e derivada de Vx em relação ao tempo. Vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.